E aí, pessoal, estamos de volta para mais uma aula sobre os números decimais. Mas, de maneira especial, hoje nós vamos falar sobre as operações com os números decimais. Tá preparado? Dá pausa no vídeo, busca lá o teu material e vamos comigo. Então tá, olha aí. Nós temos as operações básicas, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Pessoal, gravou isso? Você vai levar para o resto da tua vida. Enquanto aí no ensino básico, sem problemas, sem dificuldade. Se você conversar com o pessoal do ensino médio, você vai ver o quanto é importante saber trabalhar com fração e com número decimal. Fração nós já estudamos, então precisamos nos dedicar um pouquinho agora a relembrar, quem já aprendeu, e aprender, de fato, agora esse é o momento de aprendermos sobre as operações e como eu resolvo as operações básicas envolvendo decimais. Tudo bem? Olha lá. A primeira que eu coloquei para vocês aqui é a adição ou subtração. A regra é a mesma, tanto para a soma, quanto para a continha de menos, quanto para a subtração. O que nós precisamos lembrar é o que vocês já veem desde o primeiro ano, segundo ano, lá do ensino fundamental. Alinhar a vírgula. Porque quando eu alinho a vírgula, eu estou obedecendo às minhas casas. Lembra? Unidade, dezena, centena, décimo, centésimo, milésimo. Quando eu organizo a minha soma ou a minha subtração, obedecendo esse critério de alinhamento, mamão com açúcar. Então, quando eu penso em decimais, soma ou subtração de decimais, eu tenho que lembrar de alinhar a vírgula. Vírgula embaixo de vírgula, certo? Vou aumentar esse exemplo aqui para a gente conseguir entender melhor o que foi feito. E vou dar outros. Presta atenção aí. Então tá, pessoal. Como prometido, tá aí os exemplos que eu quero trabalhar com vocês. Como eu falei, na adição e na subtração, a palavra de ordem ou a frase de ordem é alinhamento das vírgulas. Precisamos lembrar. Olha, eu fiz esse primeiro exemplo aqui com vocês. Deixa eu dar um zoom para a gente conseguir visualizar. Olha aqui, ó. O que aconteceu? 1,5 mais 0,36. Vírgula embaixo de vírgula, alinhamento das vírgulas e eu consigo fazer. Quando não tem nada, mais 6 é 6, 5 mais 3 é 8, vírgula embaixo de vírgula, devolvo a vírgula, 1 mais 0, 1. Certo? Olha outros exemplos aqui. Vamos ver esse. Olha aqui. Agora aqui é uma continha de menos, né? Uma subtração. 50 menos 50,35, desculpa, menos 16,90. Olha o alinhamento da vírgula aí de novo, pessoal. Conseguem perceber o alinhamento da vírgula? É isso aí. Alinhamento da vírgula. Olha aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula. Vírgula embaixo de vírgula para fazer a diferença. E aí, quando eu faço a continha, é a mesma coisa. A única coisa que eu tenho que prestar atenção quando eu estiver trabalhando com decimais é esse. Na adição, na subtração, eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. 5 menos 0, 3 menos 9 não dá, pego emprestado. Esse processo vocês sabem, né? Novamente, olha outro exemplo, quando eu organizo, é os mesmos números, são, né? Os mesmos números, vírgula embaixo de vírgula. O que eu tenho que prestar atenção, novamente, tá aí, ó.
alinhamento da vírgula. Fácil, né? Então tá, vamos continuar. Vocês já estão craques em adição e subtração, tenho certeza. Entenderam, né? Agora é só praticar e vocês vão ficar perfeitos. Mas vamos então entender agora como funcionaria a multiplicação. A multiplicação é um pouquinho diferente da soma e da subtração, certo? Nesse momento agora aqui, quando eu tenho uma multiplicação, de números com vírgula, de números decimais, eu já não preciso me preocupar em alinhar a vírgula na hora que eu estou montando a continha. Por quê? O número de casas decimais, e eu coloco, o que são as casas decimais? É a quantidade de espaços que eu usei depois da vírgula. Eu começo a ler assim, não é, gente? Depois da vírgula, quantas casas eu tenho? Lembra? Cada casa cabe um único número, certo? É isso que eu preciso saber. Contar as casas decimais. Mas, professora, por que eu preciso contar as casas decimais na multiplicação? Porque a vírgula só vai fazer cosquinha na gente no final da multiplicação. Por que isso? Presta atenção. Vou fazer a minha conta normalmente de multiplicação que vocês já sabem fazer. Esquece, finge que nem tem vírgula. Tudo bem? Quando você terminou a tua continha, aí que mora a casa do segredo. Porque eu preciso colocar na minha resposta final, na minha solução, a quantidade de casas que haviam nos números que eu estava multiplicando. Então, eu vou juntar. No meu primeiro número, eu coloco aqui, eu tinha 2 casas decimais. E no segundo número, eu só tinha uma casa decimal. Logo, 2 casas decimais no de cima e uma casa decimal no número de baixo. Quantas casas eu tenho? 3 casas no total. 3 casas no total, ando 3 casinhas e deixo ela atrás da vírgula. Tudo bem, gente? Coloco a vírgula ali de representação que eu estou lembrando que tinha 3 casas atrás da vírgula. 3 casas decimais. Certo? Não é difícil. Vou colocar novamente esse exemplo e vamos conversar sobre ele numa tela maior para que você consiga enxergar. E posso colocar outros exemplos também. Quer ver? Olha aí. Então tá. Olha aí agora os exemplos de multiplicação de decimais. Deixa novamente eu dar o zoom para a gente conseguir ver bem grandinho essas continhas, certo? Fica mais fácil, né? Olha aí, 0,36 vezes 0,5. Qual é a regrinha aqui? Vamos lá? Total de casas, colocamos na solução. Opa, então eu vou fazer a conta para eu achar a solução dessa multiplicação. 5 vezes 6, 30, sobra o 3. 5 vezes 3, 15. Com 3 que estava lá, 18, sobe 1. 5 vezes 0, 0. Com 1 que estava lá em cima, 1. Esse daqui aqui não tem mais o que fazer, porque com 0 acaba a minha continha, né? Tem gente que faz 0 vezes 6, 0, 0 vezes 3, 0, e coloca o 0 aqui. Não tem problema, tá bom? O que acontece é que depois que eu fizer a minha continha de multiplicação, como se não tivesse vírgula, eu tenho que contar o total de casas decimais e colocar na solução. Vamos contar o total de casas decimais? O que são casas decimais? Quem lembra? É as casas que estão depois da vírgula. Cada casa, um número. Então, eu tenho 3, uma casa. O 6, outra casa. Então, nesse número aqui, eu tenho 2 casas decimais. Já no 0,5, depois da vírgula, só tem uma casa decimal.
Qual é o total de casas? 2 casas no 0,36 mais uma casa no 0,5, 2 casas mais uma casa, 3 casas decimais. 3 casas decimais, eu conto de trás para frente. 1, 2, 3 casas decimais, coloco a vírgula e acabou. Quando não tem nada, coloco um zerinho para não ficar feio. Beleza, gente? Olha outro exemplo. 3,49 vezes 2,5. Não tem mistério, faço a continha, 5 vezes 9, 5 vezes 4, 5 vezes 3. Depois pulo, um espaço, começo por 2. 2 vezes 9, 2 vezes 4, 2 vezes 3. Terminei de fazer as multiplicações, faço a soma e encontro uma solução. O que eu preciso fazer na solução? Colocar o total de casas decimais. Nesse aqui, como vocês podem ver, depois da vírgula tem 2 números, 2 casas decimais. Depois da vírgula tem um número, uma casa decimal. Total de casas, novamente, eu tenho 3 casas. Ah, então sempre vai ser 3 casas? Não necessariamente. Nesse outro exemplo, coincidiu de também ser 3 casas decimais. Deixo uma casa, 2 casas, 3 casas e coloco a vírgula, deixando 3 casas atrás da vírgula. Não é difícil, né, gente? Olha, a diferença desse aqui para esse que eu tinha feito anteriormente é que aqui eu não fiz a multiplicação pelo zero. Aqui tinha 2 números, eu faço a multiplicação tradicional. Beleza? Olha outro exemplo. Deixa eu tirar isso aqui para a gente não atrapalhar a gente. Belezinha. Aumentar aqui. Mesma coisa, ó, 3,67 vezes 1,5. Faço a continha 5 vezes 7, 5 vezes 6, 5 vezes 3. Do 1, 1 vezes 7, 1 vezes 6, 1 vezes 3. Junto essas soluções aqui, somo, né? Quantas casas? 2 aqui com uma aqui, 3 casas. Olha esse outro exemplo. 0,075 vezes 0,001. Nossa, eu vou fazer a continha aqui, só tem esse o número, né? Então, faço a multiplicação por ele. Esses outros zeros, eu não preciso ficar fazendo continha com eles. Eu já sei que não vai dar em nada mesmo. Agora, é só contar as casas. 3 casas depois da vírgula aqui, 3 casas depois da vírgula aqui. No total, nós temos 6, não é isso? 3 aqui, 6. Mas, professora, quando não tiver mais casa? Você vai colocando zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco a vírgula e preencho com o zero que tiver faltando. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Então, vamos continuar. Pronto. Agora, nós já passamos pela multiplicação, já passamos pela soma e pela subtração. E para finalizar o nosso vídeo, nós precisamos lembrar da divisão. A divisão é diferente da multiplicação, professora, ou é igual? É diferente, mas também não é difícil. É só a gente ter um pouquinho mais de cuidado e lembrar as propriedades. Eu deixei aqui bem resumidinho para que vocês possam só dar aquele feedback de lembrar. Vamos já lembrar, ó, adição ou subtração. O que eu tenho que fazer? Alinhar a vírgula. Multiplicação. Eu faço a multiplicação e coloco o total de casas decimais na solução. Coloco o total de casas decimais na solução. Faço a multiplicação, vejo quantas casas decimais. O que são casas decimais? Quantas casas depois da vírgula tem, tanto no primeiro número quanto no segundo número. Isso é uma multiplicação de 3 números. Soma todas as casas decimais e coloca na solução. Ok, pessoal? E a divisão, então? A regrinha da divisão eu coloquei para a gente lembrar assim, ó. Igualamos as casas decimais colocando zero.
assim. A dica aqui é essa. Se eu tenho 2 casas decimais no número que eu estou dividindo, o outro número que está fazendo parte da operação também precisa ter 2 casas decimais. Se eu tenho 4 casas decimais no número, obrigatoriamente eu preciso ter 4 casas decimais no outro número que está fazendo a operação de divisão. Entende? Não é difícil, é só prestar atenção. Vou aumentar esse exemplo aqui para a gente ver ele mais pertinho e a gente conversar sobre ele. Tudo bem? Só um minuto, olha aí. Então tá, por último agora, divisão. Vamos ver alguns exemplos, então. Nós vimos que a regrinha para fazer divisão com decimais é igualar as casas decimais. Como que eu igualo? Colocando zero. Olha esse exemplo que eu deixei na lousa. Vamos aumentar. Olha aí. Era 1,59 dividido para 0,3. Quantas casas eu tinha aqui? 2. Quantas casas eu tinha aqui? 1. Para eu fazer essa divisão, eu preciso igualar as casas decimais colocando zero. Como aqui tem 2 casas decimais, automaticamente eu preciso colocar uma casa a mais aqui, para ficar 2 casas aqui e 2 casas aqui, certo? Então, eu coloco zero para completar. Apagou o Rzinho aqui, do lado do completar. Feito isso, eu completei, agora aqui tem 2 casas e agora aqui tem 2 casas, eu posso cancelar a minha vírgula. Olha como fica aqui. O 1,59 fica 159 e o 0,30, quando eu tiro a vírgula, eu leio 30. E aí eu faço a continha normalmente de divisão, certo? Sobrou 9. 9 não dá para dividir, coloco a vírgula e acrescento zero. E aí dá por 3. E aí, por diante, vocês já sabem fazer, eu tenho certeza. Olha esse exemplo aqui. Esse está em passo a passo, às vezes vai ficar até mais simples de entender. Deixa eu organizar. Lá. 31,775 dividido para 15,5. O que eu falei com vocês? Precisamos igualar as vírgulas. As casas decimais. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 3 casas decimais. E desse outro lado? Uma só, uma casa decimal, um númerozinho só depois da vírgula. Conseguem ver? 3 números depois da vírgula aqui. Um número depois da vírgula aqui. Preciso igualar as casas decimais. Como aqui tem 3, do outro lado também precisa ter 3. Como eu faço? Coloco zero. Se eu já tinha uma, preciso de mais 2 zeros. 3 casas aqui, 3 casas decimais lá. Certo, pessoal? Conseguiram perceber essa parte? É o que temos que fazer nesse momento, nesse movimento? Ótimo. Feito isso, as casas decimais estão na mesma quantidade, tanto num número quanto no outro, acabou. Posso simplesmente arrancar essa vírgula e jogar lá fora. Não vou mais usar ela. Não uso mais ela, vai ficar 31.775, 15.500. E aí eu faço a continha, né? Dá quantas vezes? Dá 2 vezes. Sobra 775, não dá. Coloco a vírgula, acrescento zero. Esse movimento aqui vocês já conhecem, que é o movimento tradicional. A questão nova aí é essa de como eu faço a divisão com decimais. O início é novidade. Essa divisão vocês já sabem fazer. Tudo bem? Deu para entender? Ok. Então tá. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido direitinho as operações. O que nós temos que fazer agora é o que vocês já sabem. E eu tenho certeza que vocês vão fazer com todo carinho, levando em consideração que isso é muito importante para vocês.
fazer os exercícios. Matemática precisa de prática e quanto mais a gente faz exercício, mais prática a gente adquire e melhor a gente fica, certo? Vou contar com você nessa jornada aí de estudo e dedicação. Nos vemos no próximo vídeo.